Apocalipse, capítulo 20. Nós, como temos feito, até para ganhar tempo, né, a gente vai mantendo a Bíblia aberta e a gente vai acompanhando de acordo com a exposição que a gente for fazendo. Eu sempre, no início de cada exposição, eu sempre tenho lembrado aos irmãos que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, em 7 partes. Né? São 7 partes distintas. Todas essas partes, elas contam a mesma história. Ela começa de um ponto inicial e vai até um ponto final. Aí a seguinte repete a história, só que foca, por exemplo, num detalhe, nas trombetas, nas taças, né? Foca num detalhe, ou amplia um pouco mais o entendimento. E aí a gente vai de sessão em sessão, desde o início do livro até agora, que é a 7ª sessão e última, se inicia hoje no capítulo 20. É a última sessão. De sorte que o que é que vai acontecer? Nós voltaremos para o início da história e contaremos a história agora com um outro foco, com um foco na prisão, eterna, na condenação de Satanás, né? Ele é jogado no lago de fogo, né? Agora a igreja vai estar nos céus. Como é que vai ser a situação da igreja lá nos céus? Como a igreja vai estar... o que é que vai acontecer com a igreja lá nos céus? Então, essa é a última sessão. Esse capítulo 20 é o capítulo mais complexo. Eu ouso dizer que é o capítulo mais complexo e é o capítulo também mais polêmico que existe de todo o Apocalipse. Ele não é fácil o entendimento dele, até porque as visões teológicas que nós temos do Apocalipse, elas vêm unidas, né, vêm juntas, até o capítulo 20. Quando chega no capítulo 20, aí elas se repartem em 3. As visões teológicas que a gente tem sobre a interpretação desse capítulo. Quando chega no capítulo 20, se divide em 3. Vem unido desde o início. Quando chega no capítulo 20, se divide, né? Bem, então, esse capítulo 20, ele abre a nova e última sessão. Ele fala dos 1000 anos de reinado de Cristo e sobre as 3 interpretações teológicas, né? Esse capítulo, como eu já disse, é o mais polêmico que nós temos no livro de Apocalipse. Nós temos 3 posições para a gente falar a respeito do milênio. O milênio é um tempo em que Cristo reinará, né, plenamente, totalmente, né? E existem aqueles que adotam a posição pré-milenista. O que quer dizer isso? A visão pré-milenista é a visão que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do seu reino milenar, ou seja, Jesus vai voltar antes dos 1000 anos, né? Antes do reinado dele de 1000 anos. E essa visão, ela se baseia num relato cronológico, né? A partir do capítulo 19. No capítulo 19 a gente viu lá o juízo final, foi apresentado o juízo final. Então, na ideia das pessoas que comungam, dos teólogos que comungam com o pré-milenismo, capítulo 19, capítulo 20 foi uma sequência para frente. Não é como a gente pensa, como a gente faz aqui a leitura, que volta ao início de novo da história para recontar a história, né? Essa visão pré-milenista, ela teve uma abrangência muito grande dentre as pessoas no mundo todo,
a partir de um livro escrito por Tim LaHaye e Jerry Jenkins. Eles foram que escreveram aqueles livros, né, aquela série de livros que foram best-seller, deixados para trás. Inclusive, depois Hollywood pegou e transformou em filme. Né? Não sei se vocês já assistiram, Deixado para Trás, né? Que fala sobre o final, o Apocalipse. O pessoal está viajando no avião, de repente a roupa murcha, o cara foi arrebatado, como se Cristo arrebatasse com um arrebatamento em silêncio, né? E deixasse ali o mundo rolando para depois dos 1000 anos Cristo voltar. Essa é a ideia que a maioria das pessoas tem, né? Tem também a visão pós-milenista, que é uma interpretação do Apocalipse, do capítulo 20, que a vinda de Jesus ela está ocorrendo após o milênio, né? Após o milênio, que se iniciará com a prosperidade da igreja e a dinâmica cristã. Ou seja, quando a igreja nos fala, né, o evangelho do reino foi pregado a toda criatura e virá o fim. Na ideia deles, esse fim é que a partir dali, quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, a partir desse ponto, vai se passar 1000 anos e depois Jesus vai voltar, né? Então, é a visão pós-milenista. Agora, a visão que eu particularmente comungo e a gente vem tratando em cima dessa visão desde o início da exposição do livro do Apocalipse, é a visão amilenista, né? Amilenista. Quer dizer, amilenista, esse prefixo a, ele tem 2 sentidos, né? O primeiro sentido seria de negação. Amilenista, não há milênio, né? Mas não é nesse sentido que se fala do amilenista. O amilenista é durante o milênio, né? O amilenista quer dizer durante o milênio. Como é que é esse pensamento? O milênio, eu vou explicar isso mais adiante com mais clareza, mas o milênio não é um período específico de 1000 anos, né? A palavra milênio, aqui dita por João, quando foi narrar, foi uma estimativa, né? Foi algo que, até porque João não tinha como contar, né? João não tinha como contar. Foi algo que foi revelado para ele ali, um período de tempo. E como a gente vê no Apocalipse, todo o Apocalipse, quando a gente trabalhou aqui desde o início, a gente viu que quando o Apocalipse fala de número, geralmente fala através de símbolos. Por exemplo, vão ser salvos os 144 mil. Será? A gente entendeu, né, que ali não estava querendo dizer que era somente 144 mil pessoas que eram salvas, mas sim, os 144 mil era uma representação de uma grande multidão. E depois ainda se falava, depois do texto mais adiante, falava que atrás dos 144 mil tinha uma multidão de pessoas que não se podiam contar, né? Então, assim, os 144 mil, eles estavam colocando ali os crentes do Antigo e do Novo Testamento, que era 12 mil de cada tribo e 12 mil em relação aos apóstolos, né? Então, 12 vezes 12 daria 144. Né? Então, está se falando de todos os crentes em todos os tempos. Então, quando a gente fala, quando a gente chega no Apocalipse e olha para números geralmente são simbólicos. E no caso do milênio, também é simbólico. Por que 1000 anos? Porque, não sei se vocês se lembram que a gente estava falando aqui, uma vez falando do número 10. Número 10. Por quê? O número 10, ele indica completude. Ele é um número que é completo. Você começa aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, você para. Porque agora vai começar uma nova sessão de numeração, né? Então, 10, número 10 indica completude.
E no caso do milênio, é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é um tempo enorme, é um tempo muito extenso. Então, quando se fala do milênio, é um tempo muito extenso, né? E no caso aqui, corresponde, o milênio corresponde ao tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Entre a primeira e a segunda vinda. Então, o milênio, na verdade, é uma representação desse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, independente de quantos anos tem. Deu para entender? Ou seja, se Jesus demorar 2.500 anos para vir, vai ser o milênio de Jesus que durou 2.500 anos para ele voltar. Entendeu? Então, essa é a visão que eu comungo e eu entendo que é a mais sensata e a mais correta, né? Não desprezando as outras, mas é aquilo que, no meu entendimento, casa com maior segurança. Bem, a gente vê que no decorrer do texto, a gente vê o texto dividido em 4 quadros distintos que a gente vai analisar quadro a quadro. Hoje a gente vai analisar 2, né? E em função do tempo, né, na semana que vem a gente vai analisar mais 2. Apesar do capítulo 20 ser somente com 15 versículos, ser pequeno, mas são muitas informações que a gente despejar tudo quanto é informação aqui agora de uma vez, vai ficar muita coisa perdida no meio do caminho. Então, o primeiro quadro que a gente vai analisar aqui está entre os versos 1 e 3, né, que fala sobre a prisão de Satanás, que diz assim: e vi um anjo, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações até que os 4.000 anos, desculpe, eu vou ler tudo de novo, porque não estou lendo legal, vou ler de novo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Bem, o que significa a prisão de Satanás? Se a gente for olhar, voltar um pouco lá no capítulo 9, no verso 1, a gente vai ver que quando estavam acontecendo as trombetas, né, no verso 1 diz assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que desceu, que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, que estrela foi essa que caiu do céu na terra? Isaías fala, né, que viu a estrela da manhã, que era o caso de Satanás, que caiu dos céus. E depois Jesus ainda reforça dizendo: olha, eu vi Satanás cair feito um raio sobre a terra. Então, no capítulo 9, falou lá que ele estava no abismo, né? Que ele foi preso no abismo, ele foi selado lá, teve um selo lá. Bem, agora, se a gente for observar, o tempo que ele ficou preso foi um tempo também de 1000 anos. Ou seja, Jesus reinou por 1000 anos e Satanás ficou preso durante 1000 anos. E que tempo de 1000 anos é esse? O mesmo tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Para os irmãos entenderem o que é que a gente
é onde a gente quer chegar, é que assim, no Antigo Testamento, o povo que conhecia a Deus era somente o povo judeu. O povo de Israel, a nação de Israel, era o único povo que conhecia Deus, o único povo que tinha experiência com Deus, é o único povo que andava com Deus e que estava com Deus. Então, assim, os outros povos não conheciam a Deus. Os outros povos não conheciam. Mas por que os outros povos não conheciam? Porque Satanás estava solto e impedia com que as nações recebessem o conhecimento de Deus. Ele era o acusador. Ele era o acusador das pessoas, das nações. A Bíblia diz que ele cegava o entendimento para que as pessoas não entendessem, para não resplandesse a luz da verdade aos olhos das pessoas. Então, assim, ele dominava, ele era solto, ele estava ali solto. Só que chegou quando Jesus veio, que Jesus morreu na cruz, Deus derrotou Satanás na cruz. E essa derrota de Satanás foi aí que ele foi expulso dos céus. Foi exatamente quando Jesus veio, que Jesus esmagou a cabeça dele. Até porque havia essa profecia que Jesus ia esmagar a cabeça da serpente. Então, Satanás, ele regia tudo, procurando quem ia ser esse que ia esmagar a sua cabeça. Ele procurava. Como ele não encontrava, ele dominava as nações. Você vê que todas as nações tinham deuses de tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, e tudo lá, e nenhuma delas queriam saber do Deus verdadeiro. Apesar de Deus fazer tantos milagres, fazer tantas obras, fazer tantas coisas dentro do povo de Israel, que até o povo de Israel foi um povo constituído para ser missionário, para levar o conhecimento de Deus. Deus tinha as experiências com Israel, e Israel passava isso para as outras nações, mas as outras nações não queriam saber. Não queriam saber de Deus. Mas por quê? Porque Satanás tampava o entendimento deles. Mas a partir do momento que Satanás foi aprisionado, entre aspas, daqui a pouco eu vou explicar essa prisão de Satanás. Como ele foi aprisionado, ele não tinha mais como continuar cegando as nações. Foi aí que o Evangelho veio e começou a se expandir pelo mundo. Foi aí que o Evangelho veio e começou a alcançar os 4 cantos do mundo. Porque até Jesus, a palavra de Deus não passava para o povo judeu. Então, Jesus prendeu Satanás. Satanás foi preso ali com a vitória de Jesus. Inclusive no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 16, fala sobre que o arcanjo Miguel, lutou com ele, Miguel com seus anjos, lutou com ele e expulsou ele dos céus. Agora, Satanás não tinha mais acesso. Você vê que no livro de Jó, Satanás tinha acesso a lá. E Deus chegou: o que você está fazendo aí, rapaz? Eu estou aqui a passear e arranquear a terra. Entendeu? Você vê que ele tinha acesso lá, mas chegou um ponto que Deus cortou completamente o acesso dele e ele ficou aprisionado. Essa prisão de Satanás não é uma prisão, aqui as grades e tal, e o cara ficou lá preso nas grades. Essa figura do abismo, da tampa do abismo, selada, essa corrente e tal, isso é uma forma figurativa, porque Satanás é um espírito, o espírito não se prende com corrente, Então é uma forma figurativa. E o que quer dizer essa forma figurativa? Ou seja, o poder dele foi limitado a partir de agora. A partir de quando Jesus venceu lá na cruz, venceu ele, esmagou a cabeça da serpente, o poder dele ficou limitado. Ele agora não podia agir com as nações como ele agia antes de Jesus. Por isso que o fato de Deus prendê-lo e limitar o poder dele, fez com que a gente tivesse a liberdade de pregar o Evangelho e expandir o Evangelho. Isso não quer dizer que ele foi completamente
completamente neutralizado. Não, de jeito nenhum. Ele não foi completamente Satanás, ele age sim. Ele age, os seus anjos, os seus demônios agem aí e tal, só que de uma maneira limitada. Deus só permite com que ele vá até certo ponto. A partir de ali, Deus puxa. Inclusive, Martinho Lutero, ele falava uma coisa seguinte, ele dizia, Satanás é o cachorro de Deus. Mais ou menos assim, pega Rex, aí vai lá, volta Rex, aqui. Deus domina os atos, ele só deixa ele ir até certo ponto. Foi o que ele fez com Jó, quando ele impôs ele queria matar Jó, Deus disse, olha, você toque na saúde dele, mas não passe disso. Você toque nos bens dele, mas não passe disso. Deus limitou a ação de Satanás. E assim como ele limitou em Jó, ele limitou em toda a humanidade, inclusive em relação à igreja. Porque a igreja do Velho Testamento, ele era solto, ele era à vontade. Mas a igreja do Novo Testamento, Deus segurou para que as pessoas se convertessem e as pessoas fossem alcançadas pelo Evangelho. Bem, ele agora não pode mais enganar as nações, né? A evangelização dos povos foi ordenada por Deus para chamar os seus, né? E a prisão de Satanás faz com que ele fique fora de cena, porém não completamente inativo. Bem, e o que significa também o termo que diz aqui que Satanás enganava as nações? O que significa isso? Primeiro, Mateus 12, 29, que diz assim, o Senhor Jesus falando, né? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Ou seja, foi isso que foi feito, né? O Senhor amarrou Satanás, né? Amarrou Satanás, o valente no caso, para que o inferno, a casa dele, fosse saqueada. Lucas, no capítulo 10, 17 e 18, diz o seguinte: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, eu via Satanás caindo do céu, dizendo, Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. João 12, 31 e 32 diz o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ou seja, Jesus já explicava aqui, lá no texto de Mateus e no texto de João, já explicava que Satanás estava sendo retido para que o Evangelho tivesse a sua expansão. Assim, a amarração de Satanás começou na primeira vinda de Cristo. E é isso que significa o que está dizendo em Apocalipse 22, no capítulo, no verso 2. Né? Satanás foi amarrado na primeira vinda de Cristo. A prisão ou restrição do poder de Satanás tem a ver com a obra de Cristo na cruz e com a evangelização das nações. No capítulo 12, no verso 7, a partir do verso 7, fala sobre isso de novo. Eu já citei, mas vou falar de novo aqui. Diz assim: então houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente,
que se chama diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de inútil. Mais uma vez, se confirma o que a gente está falando, né? Que houve a guerra no céu, Satanás foi expulso, a cabeça dele foi esmagada, e no verso 10 diz assim: agora é chegada a salvação, ou seja, agora abriu-se para que as pessoas tenham conhecimento da verdade, tenham conhecimento do Evangelho, e a partir daí as pessoas pudessem se converter, entregar suas vidas a Cristo e serem salvos. Satanás está restrito em seu poder, no sentido que não pode mais destruir a igreja. Ele não pode destruir a igreja. Ele é limitado, como eu disse. E nem pode impedir que as nações recebam o Evangelho e creiam, né? Esse era o trabalho dele antes da chegada de Cristo, antes da cabeça de Satanás ser esmagada. O trabalho dele era impedir que as nações recebessem o Evangelho de Cristo. Bem, e o que significa o pouco tempo que Satanás será solto depois do milênio? É justamente a grande tribulação, né? Quando chegar próximo à vinda de Cristo, quando chegar próximo, Satanás vai ser solto, e aí ele vai sair do abismo, como já foi dito no capítulo 14, ele vai sair do abismo, e ali ele vai sair arrasando, e por isso que vai ter a grande tribulação. Aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? A igreja vai estar aqui na grande tribulação ou não? Quando Satanás for solto e que ele sair arrasando com tudo, que ele for reunir todo o seu exército maligno, né? O anticristo, a besta, a meretriz, a grande meretriz e tal, e juntar todos os reinos, ir lá para o Armagedon e tal, a igreja vai estar aqui ou a igreja já vai ter sido arrebatada? O que é que vocês acham? A grande tribulação é quando ele fala também que os dias serão abreviados para que o povo de Deus seja poupado ou não? Sim. Então eu acredito que vai estar. Vai estar. A irmã falou muito bem, lembrou do texto certo. Se a gente for ver o que aconteceu outras vezes, em outros episódios, que Deus fez juízo aqui na terra, a gente vai ver que Deus esperou até o último momento, para poder agir. Quer ver um exemplo desse? Sodoma e Gomorra. Deus destruía as duas cidades, né? As cidades estavam extremamente depravadas, né? Contaminadas, depravadas ali e tal, e Deus resolveu destruí-las. Só que tinha um justo lá, tinha Ló. Foi o que Deus fez? Mandou o anjo para tirar Ló, e tirou Ló no último momento, né? Quando quase praticamente já estava começando a cair as pedras dos céus, lá o fogo, a destruição. Ló saiu e saiu ali de jeito que saiu, nem olha para trás. A mulher dele foi olhar e virou estátua de sal. Entendeu? Por quê? Deus espera o último momento. Quando Noé construiu a arca, e tal, botou os animais ali, aí Deus agora vou fechar. Fechou, esperou no último momento. Depois fechou, selou, aí a chuva começa a cair, o povo batia na arca, querendo entrar, não tinha mais jeito. Fechou, acabou, né? E esperou até o último momento do negócio, né? E conosco, agora no final dos tempos, na vida de Jesus, também vai ser a mesma coisa.
a gente seja arrebatado. Mas também, quando Jesus vier, vai ser tudo de uma vez, né? Ele vai nos arrebatar e já vai destruir os inimigos, vai destruir tudo. Já vai ser uma coisa só, uma lapada só, como diz na gíria, né? Vai ser uma pancada só, de uma vez só, entendeu? Jesus vai resolver toda a situação. Ele vai vir, vai tirar a igreja dali da terra, naquele momento, e a palavra diz que se não fosse abreviados esses 7 anos em 3 anos e meio, nem a gente suportaria, nem os crentes, nem os mais justos, os mais fiéis, os mais íntegros crentes suportariam a grande tribulação. Porque o negócio não vai ser de brincadeira, não. A perseguição, Satanás, quando sair, ele vai sair com todo ódio, né? Com todo ódio que lhe é peculiar, e vai, se ele não pode atingir a Cristo, ele vai tentar atingir o máximo que puder a igreja de Cristo. Por isso que vai ser uma grande tribulação. E nós vamos estar na grande tribulação. Só que, no final, aqueles que ficarem, aqueles que resistirem, vão ser colhidos por Deus no arrebatamento. Assim, o segundo quadro. Deixa eu falar rapidinho aqui para dar tempo de falar sobre ele. O reinado dos salvos no céu. Está entre os versos 4 e 6. Eu vou ler somente o 4 por enquanto. Que diz assim: então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foram dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. De novo, os 1000 anos. Quem é que está reinando com Cristo agora, nesse momento? Aqueles que já morreram em Cristo. Todos os nossos irmãos que morreram em Cristo, foi recebido com Cristo e já está reinando com Cristo lá no céu. Reinando. Só que não é ainda as pessoas de forma corpórea. É como o texto diz, que as almas daqueles, ou seja, as almas daqueles que já morreram, hoje já estão reinando com Cristo. Já estão com Cristo nos céus, já lá no trono. Aí ele diz assim: este reinado é nos céus, não é na terra. Por que a gente chega a essa conclusão? Que esse reinado, porque a visão pré-milenista diz que Jesus vai reinar aqui na terra. E não é. Se a gente for olhar, a palavra trono, ela se repete 67 vezes no Novo Testamento. E particularmente no livro de Apocalipse, ela se repete 47 vezes. Dessas 47 vezes, apenas 3 se falou de trono aqui na terra. E quando se falou de trono aqui na terra, se falou do trono de Satanás, né? Que foi lá em Apocalipse 2:13, né? Quando está falando da igreja de Pérgamo, né? Sei onde habitas e que é onde está o trono de Satanás. Você está falando do trono de Satanás. Depois Apocalipse 13:2, né? Diz assim: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, de novo, trono na terra, está falando do trono de Satanás, está falando do trono de Deus, né? Depois, no Apocalipse 16:10, né, diz assim: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Então, todas as vezes que se falou de trono aqui na terra, se falou de trono de Satanás. Então, esse trono aqui é nos céus. E no reinado de Cristo, a gente já começa a entender que o reinado de Cristo é um reinado espiritual, não é um reinado físico, é espiritual, né? Jesus hoje, ele reina sobre a sua igreja.
Ele reina sobre a igreja que já foi recolhida, que já está nos céus. Jesus reina. Então, o reinado dele é efetivo. Então, o reinado dele está exatamente nesse milênio. Tá? Ou seja, entre a primeira e a segunda vinda. E as pessoas que já foram recolhidas já estão reinando com Cristo. Né? Já está reinando com Ele. Então, como as outras 44 vezes que fala de trono nos céus. Então, essa cena de reinado é nos céus. Até porque se fala de alma, não fala de corpo. Não aconteceu o arrebatamento, não aconteceu ainda a segunda ressurreição. Não aconteceu. Então, se não aconteceu, somente as almas e almas só se consegue manipular as almas e tal no reino espiritual. No reino físico não tem como. E qual o significado da primeira ressurreição? No caso, a primeira ressurreição e da segunda morte. Qual é o resultado? Qual é o significado disso? Os versos 5 e 6 falam nesse sentido. Diz assim: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Novamente fala dos 1000 anos, né? Esses que ressuscitaram vão ressuscitar depois. Ou seja, a pessoa que vai morrer apenas uma vez e ressuscitar duas. O crente, no caso, a pessoa que entregou sua vida para Cristo. Por quê? A primeira ressurreição, ele diz: bem-aventurado aquele que participou da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? O que significa o batismo? O batismo tem um significado simbólico, que é morrer para o mundo e renascer para Cristo. Ressuscitar para Cristo. Então, essa é a primeira ressurreição. E todos aqueles que passarem pela primeira ressurreição, ou seja, morrer para o mundo e renascer para Cristo, todos esses vão passar pela segunda ressurreição, que é exatamente quando Jesus voltar, né, na sua segunda vinda, que ele vai ali, vai fazer o arrebatamento, e aqueles que já morreram, os seus corpos serão dados pelo mar, pela terra, pelas cinzas, né, pelo que for, e os seus corpos serão transformados em corpos celestes, né, e eles ali vai ter a segunda ressurreição. Já as pessoas que não morreram para o mundo e renasceram para Cristo, essas pessoas vão morrer a primeira vez e vai morrer a segunda vez, e só vai ressuscitar uma vez, que vai ressuscitar para o juízo final. Então, essa é a grande diferença do negócio, né? Quem morreu e viveu sem Cristo, e morreu sem Cristo, morreu sem Jesus, esse vai passar pela segunda morte e ainda vai passar pelo juízo final lá, e vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, né? Que é para o diabo e os seus seguidores. Então, esse é o segundo quadro, né, que a gente vê aqui. A primeira ressurreição, ela sendo espiritual, e a segunda ressurreição também agora física e de maneira eterna, né, que vão receber um corpo glorioso para viver eternamente com Deus, né? Bem, vamos parar por aqui, porque vou deixar os 2 outros quadros para a semana que vem, porque é muita coisa, muita informação para a gente poder passar de uma vez, né?
passarmos de forma que termina a gente não assimilando, né, e o horário também já está em cima. Né? De sorte, irmãos, que devemos ter essa segurança, né? Ter a segurança que aqueles que já passou pela morte para o mundo e renascimento para Cristo, tem que ter essa segurança que logo, quando Cristo nos chamar desta vida, a gente vai ter um encontro com Ele e vai reinar com Ele até o final dos tempos. A diferença dos que morreram antes da vida de Cristo para aqueles que vão ser arrebatados quando Cristo vier, que aqueles que estão reinando com Cristo, hoje as almas que estão reinando com Cristo, está reinando agora, e depois do arrebatamento vai continuar reinando com Cristo, mas agora em corpo também. Vai ter um corpo físico, né? E os que vão passar no arrebatamento só vão reinar com um corpo físico lá dali para frente, né? Então, os que morreram antes, que foram para a glória antes, estão em vantagem sobre nós que estamos aqui, que estamos aqui no mundo, e mais ainda vantagem em cima daqueles que vão estar na tribulação e vão ser arrebatados no final. Ok? Vamos orar. Vamos orar, e eu quero fazer uma oração especial aqui, irmãos, um clamor pela vida da irmã Noemi. A Noemi não está bem. Essa semana ela passou a noite no hospital, mal, e ontem ela voltou para o hospital de novo, está no hospital, e passou a noite ontem, o dia de hoje, não teve alta hoje ainda, a gente não sabe, possivelmente terá alta amanhã, né, se Deus assim quiser. Então vamos estar intercedendo por ela, porque ela não está bem, a irmã não está bem. Querido Deus, nós te damos graças, meu Deus, por tudo. Damos graças porque estamos aprendendo um pouco mais do Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue, Deus, a nos guiar, nos direcionar, a falar aos nossos corações, a nos ensinar um pouco mais, ó Deus, sobre a Tua palavra, para que a gente, cada dia, venhamos nos aperfeiçoar mais, para que cada dia nós sejamos mais obedientes à Tua palavra, através do conhecimento que estamos tendo a partir desses estudos. Que o Senhor possa aplicar, completar, Deus, no coração dos seus servos, aquilo que não foi dito esta noite, aquilo que porventura fugiu da minha mente ou fugiu dos ensinos. Que o Senhor possa completar no coração dos seus servos. Cuida de nós, cuida da tua igreja, mas de um modo especial. Nós queremos apresentar a vida da tua filha, irmã Noemi, ó Deus, que está em sofrimento neste momento. Ó Deus, passando por um momento muito difícil ali, com aquela falta de ar e cada dia mais a sua respiração ficando curta, ficando difícil. Nós clamamos, Senhor, clamamos que o Senhor visite ela, meu Deus. Visite ela, trate ela, meu Pai. Cuide dela, Deus. Cuide dessa vida, meu Pai. Não deixe ela sofrendo dessa situação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor ouça essas orações, a oração da tua igreja unida aqui em torno do Senhor, clamando pela vida da tua filha. Tome conta de tudo, Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos dê graça. Leva-nos segundo o teu cuidado para os nossos lares, assim oramos no nome de Jesus. Amém.